Oi, gente, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Bahia Meio-Dia, com imagens de drone ao vivo, mostrando o bairro Santa Luzia, em Barreiras, com um panorama completamente diferente dos últimos dias. O céu encoberto por muitas nuvens, não se vê fumaça no horizonte, ainda bem, temperatura super agradável, 21 graus. As imagens ao vivo de Barreiras para você ver nesse comecinho de tarde de terça-feira. Olha só a dimensão do bairro Santa Luzia, 12h31. As imagens do Antônio Carlos para a gente nesta abertura do Bahia Meio-Dia. Agora já estamos numa outra cidade aqui da região oeste, Bom Jesus da Lapa, a capital baiana da fé. As imagens ao vivo do centro da cidade, em frente à Gruta do Bom Jesus. Por lá também tempo nublado, o sol não aparece. Choveu em Bom Jesus da Lapa e a temperatura também está bastante agradável, 24 graus agora, 12h32. Estamos começando o Bahia Meio-Dia de hoje. E a gente vai logo para Luiz Eduardo Magalhães, manter um contato com a nossa equipe que está por lá. O Gabriel Pires está ao vivo e traz os destaques, então, da edição de hoje, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Aqui está o Gabriel. Gabriel, aqui uma temperatura super amena, um dia muito gostoso. Como é que está aí em Luiz Eduardo Magalhães? Bem-vindo e boa tarde. Temperatura muito agradável, já fez 18 graus, bastante vento, bastante úmido o dia, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Essa mudança climática é porque durante a madrugada, durante a noite de ontem, a madrugada, choveu aqui em Luiz Eduardo Magalhães, uma chuva moderada que não causou estragos na cidade, mas animou a população que pôde amanhecer aí com o início dessa estação das águas que a gente começa a partir de agora, né? O tempo de chuva aqui no oeste baiano, e esse é um dos assuntos do jornal de hoje. Também vamos falar no Bahia Meio-Dia sobre o estado de saúde do prefeito da cidade de Governador Luiz Rocha, no Maranhão, que está internado no Hospital do Oeste. Ele passou por uma cirurgia, o estado de saúde dele é estável. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando tudo. É com você. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, também, né, vivendo um momento muito agradável lá em Luiz Eduardo Magalhães, nesse comecinho de tarde de terça-feira, completamente diferente dos outros dias. E nas últimas 2 semanas, quem costuma comprar banana percebeu uma boa diferença no preço. A fruta está mais barata, o quilo está custando, em média, R$ 4,99, podendo ser encontrado ainda por menos. O motivo é o aumento da produção. E nesta edição a gente vai falar do preço da fruta e de outros itens importantes nas compras da alimentação familiar. Hoje é terça-feira, 21 de outubro de 2025. O Bahia Meio-Dia está só começando, cheio de informações para você. 12h34, a gente volta já já. Imagens ao vivo de Barreiras, 12h37. Antônio Carlos hoje monitorando a cidade com o drone para a gente ver, descendo da Santa Luzia em direção ao centro da cidade. Você vê do lado esquerdo aí do seu monitor um pedacinho do Ouro Branco, também os condomínios de alto padrão de Barreiras e o céu completamente nublado com muitas nuvens, sol escondido, temperatura super agradável nesse comecinho de tarde. 12h37 agora. E já que a gente falou de temperatura, né, parece que a temporada da chuva, de fato, já chegou na nossa região. Também não era a hora, né? E ao longo do dia devem ocorrer pancadas de chuva em algumas cidades. E tem alerta também na Bahia. Vamos saber informações conversando com o Gabriel Pires, que também está curtindo, né, esse dia muito gostoso lá em Luiz Eduardo Magalhães, que está com um panorama bem parecido com o de Barreiras. Gabriel, estamos de novo ao vivo com você. Por favor.
Confesso para você, Carlos, que eu adoro esse clima gelado, me faz lembrar bastante da minha cidade, viu? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Tiago Santos vai mostrar para a gente como está o céu aqui em Luiz Eduardo Magalhães, totalmente fechado, bastante nuvens. Luiz Eduardo, que registrou durante a noite de ontem e a última madrugada chuvas constantes, chuva moderada, não teve estragos na cidade. De acordo com a estação meteorológica da Fundação Bahia, foram registrados 18,8 milímetros. Outras cidades aqui do oeste baiano também registraram chuva. É o caso de Barra, onde choveu 27 milímetros nas últimas 24 horas. E Botirama também registrou chuva, 20,4 milímetros. Em Barreiras, 5,6 milímetros, Barreiras que também teve uma chuva bem tímida durante as últimas 24 horas. Bom Jesus da Lapa também registrou pancadas de chuva. É importante destacar, Carlos, que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta há poucos instantes de chuvas intensas aqui no oeste baiano. Até amanhã, por volta das 10 horas, devem ser registradas pancadas de chuva que podem variar de 50 a 60 milímetros e os ventos aí podem atingir de 30 a 50 quilômetros por hora. A Defesa Civil das cidades estão em alerta diante da possibilidade de ocorrências como queda de árvores, queda de postes, de fios e também telhados que podem voar diante das rajadas de vento que são esperadas para esse período de hoje até amanhã. E a gente espera, claro, que continue a chover de forma moderada para que nossa região volte aí a ficar totalmente verde. É com você. Exatamente, Gabriel. É aquilo que a gente fala, né? A chuva que molha, tranquila, calma, né? E que abaixa também a temperatura. Muito obrigado, então, Gabriel Pires falando com a gente ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. E a gente está muito feliz, né, com o clima, seguimos falando dele. Afinal, vamos fazer um contato com a Camila Oliveira, ela deu uma prévia ontem para a gente da chuva e agora a gente fica sabendo como ficam as temperaturas, né, nos próximos dias em cidades da região. Camila, tá todo mundo feliz por aqui. Boa tarde para você. Oi, Carlos, muito boa tarde para você e uma excelente terça, pessoal. Temos ainda notícia de chuva, o alerta foi reduzido, não temos mais alerta laranja, significa que o risco maior de temporal de chuva de até 100 milímetros passou. Por enquanto, agora a previsão da metade, chuva de até 50 milímetros em um único dia ou no intervalo de 1 hora entre 20 e 30 milímetros, ainda é bastante água. A gente está aqui com o céu em Correntina, nublado, chuva que pode escapar também agora à tarde. Para Barreiras, temperatura não sobe porque por lá também está nublado, por aí 9 milímetros de previsão de volume de chuva. Para Paratinga, pouca previsão, já está mais afastada das nuvens mais carregadas. Ainda pode acontecer de ficar um céu parcialmente nublado e escapar um chuvisco. Chuva fraca de 3 milímetros na previsão. Coribe, também com essa possibilidade e como temperatura ainda sobe, chegando perto dos 29 graus, ali a sensação térmica, pode acontecer de ter raio e trovoada. Mas por enquanto, como eu trouxe, ainda continua com esse cenário de instabilidade, céu parcialmente nublado na Bahia, com umidade que avança de outras regiões do Brasil e também da frente fria que está na altura do oceano. Nesse pacote, não se esqueçam dos ventos que seguem ainda fortes. Merece nossa atenção. Um beijo para vocês. Sobre a situação, a gente vai atualizando aqui de volta na quinta-feira. Até lá. Muito obrigado, então, Camila. Quinta-feira a gente te espera de novo aqui no Bahia Meio Dia. Notícia boa também em termos de preço. Quem compra banana com frequência percebeu que há mais ou menos 15 dias, 2 semanas, os preços começaram a cair de forma bem significativa. O quilo já está R$ 4,99, mas pesquisando um pouquinho dá para achar banana ainda mais barata, viu? A fruta é muito consumida na nossa região e como os bananais plantados no ano passado já começaram a produzir sem sofrer os vendavais, como aconteceram no ano passado, a oferta aumentou e o preço está caindo, independente da variedade. O sabor influencia, mas é o aspecto que determina se o consumidor vai ou não levar a banana para casa. Quando ela chega nas prateleiras dos supermercados, às feiras, elas devem estar com uma boa aparência visual, né? Que o consumidor dá muito valor a isso. Então, se ela começa a mudar de cor, se ela começa a ficar murcha,
ou se ela começa a ficar com manchinhas pretas, o consumidor ele não vai comprar aquele produto, né? Ele vai deixar de comprar um outro que esteja em melhor situação em termos de aspectos visuais. Há pelo menos 15 dias, os revendedores da fruta notaram um crescimento na procura. E a justificativa é simples. O preço caiu quase R$ 2,00 por quilo. Como a temperatura tem se mantido elevada ultimamente, isso fez que, no caso da banana, o ciclo de maturação do fruto fosse mais rápido, não é? Então isso implicou em um aumento da oferta e, consequentemente, uma pressão para baixo no preço do produto. E essa questão climática tem sim influência na banana que é vendida em Barreiras, porque são fruticultores, aqui mesmo da nossa região, que abastecem grande parte do mercado consumidor. Boa parte da banana que é vendida aqui nos sacolões de Barreiras é plantada nos perímetros irrigados aqui da nossa cidade. Mas, há algum tempo, Bom Jesus da Lapa, que se tornou um polo desse tipo de fruta, também tem conseguido trazer muita banana para ser vendida aqui em Barreiras. E é, sem dúvida nenhuma, a fruta mais procurada pelas donas de casa. E as bananas colhidas neste segundo semestre, apesar do calor que está fazendo, estão bonitas, porque para produzir bem, os bananais são irrigados. Assim se garante a qualidade da fruta, que é a mais vendida entre todas. Eu costumo levar mais ou menos uma dúzia. Não, muito para não estar, por causa está muito quente e não perder, né? Aí sempre que precisar a gente vem ao mercado comprar. Mas aquela bananinha sagrada sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. Rica em potássio, a banana pode ser usada no café da manhã de todo dia, em complementos alimentares para quem faz academia e como alternativa para lanches rápidos entre uma refeição e outra. O Paulo, que gerencia um sacolão de Barreiras, comemora a redução do preço, pois as vendas cresceram. Já o Pedro notou isso pela quantidade de vezes que precisa repor as gôndolas para que a banana esteja sempre à vista. E toda hora a gente vai tirando da câmara e vai repondo as bancas para o cliente levar uma coisa de qualidade para casa. Em busca de novos fornecedores, quem revende está feliz, porque esse ano não houveram aqueles episódios que em 2024 atrapalharam as entregas em contratos assumidos com antecedência. No ano passado a gente teve um problema de temporal, né, climático. Aí muitas lavouras foram destruídas com ventanias, né? Aí de lá para cá as lavouras replantaram, é de 6 a 1 ano para produzir. Aí está voltando ao normal e os preços foram abaixando. A nanica e a prata são as que mais vendem e estão agora com o mesmo preço, R$ 4,99 o quilo. E para não errar na escolha, esta dona de casa que gosta de banana maçã aposta num segredinho de família para escolher as bananas que sempre são mais doces. Eu tinha uma tia que ela dizia que quando a banana está com isso aqui um pouquinho mais gordinho, que ela está no ponto. E a senhora é cuidadosa quando vai comprar? Sim, procuro ter o máximo de cuidado, né? E o Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa rapidinho e no retorno tem outras notícias ao vivo da região oeste para você. 12h47 agora. Meio-dia e 49 minutos, imagens ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães. A câmera se move para mostrar para você a BR-020, aí em direção, seguindo para Brasília. Você vai também para as grandes propriedades rurais, as fazendas de soja e de algodão. 21 graus só de temperatura, hein? Quem diria? Olha só que tempo agradável em Luiz Eduardo Magalhães. Não tem sol. Imagens ao vivo. Meio-dia e 49 minutos agora. Voltamos falando de saúde, porque a unidade de saúde Otacílio Pereira, que fica em São Desidério, foi um ponto de mobilização no dia D de Chagas. A ação voltada para acolhimento
e atendimento de pessoas com a doença, ofertou diversos serviços ao longo da manhã de hoje. Esse evento faz parte do projeto Integra Chagas. É uma iniciativa conjunta das universidades UFOB, UFBA, UFC, Fiocruz, Secretaria de Saúde do Estado e também o Ministério da Saúde. O objetivo desta ação é estruturar uma linha de cuidado específica para pacientes com doença de Chagas, dentro da atenção primária, com orientação, realização de testes sorológicos, eletrocardiogramas e consultas médicas, além da prescrição de medicamentos para o acompanhamento completo dos casos. São Desidério foi escolhido como município parceiro devido aos altos índices da enfermidade que são registrados na região. Atualmente, esse projeto está presente em apenas 5 municípios do país e deve servir de base para a ampliação do programa em nível nacional. Olha que boa notícia! Na Bahia, São Desidério é o único município participante por enquanto. Gente, segue internado no Hospital do Oeste o prefeito da cidade de Governador Luiz Rocha. Esse município fica no Maranhão. O prefeito sofreu um acidente numa rodovia aqui do oeste do estado. O Gabriel Pires está atualizando esse assunto agora ao vivo para a gente. Ele vai contar as novidades em relação a essa batida, que envolveu 2 caminhonetes. Como é que está o estado de saúde do prefeito? Ele continua internado aqui em Barreiras, Gabriel? Quais são as novidades? Continua internado no HO, o estado de saúde dele é estável. Ele passou por uma cirurgia no dedo, mas a condição de saúde é bem estável. O José Orlandino, ele que tem 59 anos e é prefeito do município de Governador Luiz Rocha, no Maranhão. O José Orlandino e uma comitiva estava indo para Brasília. Eles percorreriam aí um tempo de 1.600 quilômetros de estrada até a capital federal, quando participariam de uma agenda institucional. Quando no domingo, durante a noite, ao tentar fazer uma ultrapassagem, uma outra caminhonete colidiu no veículo que estava o prefeito da cidade de Governador Luiz Rocha, e o veículo ficou completamente destruído. 4 pessoas estavam no carro, 3 ficaram feridas, entre elas o prefeito. No outro veículo estava um ocupante. O motorista, ele passou por teste de bafômetro e foi preso porque a polícia identificou álcool no teste. Ele foi levado para o presídio aí de Barreiras. Já o José Orlandino e as outras pessoas que ficaram feridas foram levadas para o HO e o estado de saúde delas é estável. A prefeitura, ela soltou uma nota ressaltando que todos estão... A prefeitura de Governador Luiz Rocha, no Maranhão, soltou uma nota afirmando que todos estão fora de perigo e sendo assistidos pelas equipes médicas aqui da Bahia. Carlos, é com você. Pois é, que bom que foram bem atendidos, A gente torce para que todos possam se recuperar plenamente. Muito obrigado, então, Gabriel Pires falando ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia também. A inteligência artificial será o tema de 2 palestras que vão acontecer aqui na nossa região e serão promovidas pelo Sebrae. A ideia é apresentar propostas inovadoras que podem ajudar no dia a dia das empresas e das pessoas também, desde que a IA seja usada da forma correta. Os eventos acontecem amanhã, aqui em Barreiras, e na quinta-feira, em Luiz Eduardo Magalhães. Por videochamada, eu conversei com o palestrante, que é o jornalista Benhur Correia. O que a gente tem observado é que a maioria das empresas está falhando em adotar inteligência artificial porque não faz isso observando todo o fluxo de trabalho, Querem só pegar alguma ferramenta de fora e aí simplesmente acoplar direto assim ao que já existe dentro da empresa. E não é assim que funciona, não é assim que funcionou com outras tecnologias e também não é assim que funciona com a inteligência artificial. Então, a diferença dessa tecnologia para outras é que agora a gente tem um parceiro cognitivo, Essa tecnologia é a única que a humanidade já criou, que consegue trazer uma análise bem parecida com a cognição humana.
uma análise de grande volume de documentos, de um grande volume de dados. Então, ela consegue trazer uma percepção muito parecida com o que a gente consegue entender como raciocínio. Ainda não é um raciocínio próximo ao humano, mas é alguma coisa próxima. O que as empresas têm que entender é onde estão os gargalos dentro do fluxo de produção deles, onde é que quais são as etapas que poderiam ser automatizadas e como fazer isso. Então, eu vou levar um framework teórico de como implementar e também já mostrar algumas ferramentas, né? Como é que você pode fazer isso no seu dia a dia, como é que você pode agilizar alguns processos, quais são as ferramentas ideais, qual é o cuidado que você tem que ter e principalmente qual é o comprometimento ético que a gente tem que ter na hora que a gente está adotando ferramentas de inteligência artificial. Sejam elas de IA generativa, como essa que a gente está mais acostumado, como o ChatGPT, ou seja, ferramentas de IA mais clássicas, né, que são as IAs mais preditivas, que são ferramentas de análise de dados. Quer participar? Procura o Sebrae, que ainda tem vaga. Olha, já tem muito estudante por aí se preparando para o Enem. E não é para menos. O fim do ano está chegando e não dá para deixar tudo para a última hora. Um aulão repleto de dicas interessantes com um professor de renome nacional vai acontecer aqui em Barreiras no sábado que vem. E olha só que legal, de graça, viu? Sem custo nenhum. O organizador do aulão, o Rishi Átila, conversou com o Gabriel Pires lá em Luiz Eduardo Magalhães. O nosso aulão vai ser dia 25 de outubro em Barreiras. É um evento aberto, totalmente gratuito. Todos os estudantes da rede pública de ensino, seja público e privado, podem participar desse evento. E para participar é simples. Vai lá no nosso Instagram, @ric.atila, rici.atila, e também no Instagram do Eu Passei. Eu Passei, @eupassei.oficial. Nesse aulão de revisão, os alunos poderão aí ver conteúdos que podem cair no Enem, com professores especializados. Sim, a gente está trazendo o Profinho, né, muito conhecido, mais de 1 milhão de alunos em todo o Brasil, diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel, para cá. Então, tem agenda apertadíssima e a gente conseguiu trazê-lo nesse aulão de revisão do Eu Passei. A aula vai acontecer em Barreiras, mas os alunos da região também podem participar. Sim, vai ser um momento bem legal. Como é que vai ser? Os alunos daqui de Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai colocá-los em um ônibus e levar para Barreiras. E os das outras cidades no entorno de Barreiras também podem participar? Podem participar. Está aberta a toda a comunidade estudantil aqui da nossa região, do oeste da Bahia. 12h57, pausa para o último intervalo comercial de hoje e a gente volta já já com as últimas notícias do Bahia Meio-Dia. Não sai daí. Um minutinho para 1h da tarde, céu carregado de nuvens em Ibotirama, temperatura também bem mais agradável que o normal, agora 23 graus de temperatura. Olha as imagens ao vivo aí para você, Ibotirama e o Rio São Francisco. Vamos falar um pouquinho de esporte também. Barreiras se prepara para um evento que promete reunir esporte, agricultura, saúde e cultura. Tudo isso num só lugar. É no dia 26 de outubro. A cidade vai receber a primeira edição da banana. A celebração à fruta oeste baiano, uma fruta símbolo do oeste baiano que mostramos na edição de hoje. A programação inclui corrida rústica em meio a um bananal, caminhada da família, feira de fruticultura, apresentações culturais e atrações para todas as idades. A corrida da banana ela veio para mudar um pouco do que se conhece até então de corridas aqui urbanas. A gente conseguiu levar para o Barreiras Norte, que é um polo de produção de fruticultura, com destaque para a banana, que fica aqui próximo à cidade de Barreiras, a 10 minutos do centro. E com isso a gente vai conseguir proporcionar aos atletas e à comunidade uma experiência que é única. Eles vão sair do asfalto para conhecer de fato como é um bananal. E eu acho que esse é o grande destaque dessa corrida. A experiência de vida e que vai ser proporcionada para a criança, para o pai e para o atleta. Nós vamos ter a corrida de 7 quilômetros, nós vamos ter a caminhada da família, onde as crianças poderão participar. E além disso, nós vamos ter também
a corrida do cacho de banana, onde vai ser um tiro de 100 metros com cacho de banana e vai ser um grande destaque desse evento e vai agregar bastante como algo novo e diferente. É, tudo novo mesmo, hein? E olha, tem novidade, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou que o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado dia 27 de outubro, vai ser antecipado. Olha aqui a notícia, está no G1 Bahia, ó. Feriado do Dia do Servidor Público e salário de profissionais antecipados na Bahia. Dia do Servidor será comemorado em 27 de outubro, uma segunda-feira. Assim, os servidores vão ter um feriadão, né? O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, divulgou a notícia através das redes sociais. O decreto já foi publicado hoje. Está aí a foto do governador, então, e a notícia completa. Você acessa o G1, tá tudo lá. E assim a gente está fechando este Bahia Meio-Dia desta terça-feira. Voltamos amanhã, pontualmente, às 12h30. Um abraço, obrigado pela audiência e até amanhã.